Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos trazer a visão aqui de um mega investidor que avisou mudanças no mar e alertou também: nunca sabemos onde vamos, mas devemos saber onde estamos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, na nossa playlist Cenário, uma visão da macroeconomia, de acordo com Howard Marks. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar, inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação porque o vídeo já começou. Se você nunca ouviu falar em Howard Marks e a Oaktree Capital, eu quero te trazer algumas informações. Primeiro, ele é o presidente dessa empresa, que é a maior empresa de private equity do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Então você já tem aí uma referência importante. Se ainda assim isso não te traz alguma recordação, eu quero te dizer que até Warren Buffett, um dos maiores investimentos do mundo, acompanha as publicações feitas então pelo Howard Marks, sócio fundador da Oaktree. E além disso, fez então aí com que Howard Marks, ao longo dos anos, se tornasse muito famoso, principalmente depois da crise que nós tivemos em 2008, a crise das hipotecas, que até o governo americano pediu sua ajuda para poder superar as dificuldades dessa gigantesca crise econômica. Então tá aí para você já o perfil desse investidor. E ele começa trazendo algumas informações muito relevantes dessa matéria. O primeiro ensinamento que ele traz aqui é sobre a fase do ciclo que está no momento. Eu venho dizendo para você aqui no nosso canal que mais importante do que investir é você saber em que ciclo econômico nós estamos. Porque se você não souber em que ciclo econômico nós estamos, você não vai conseguir se situar nos ativos corretos para investir. E ele diz, existem vários tipos de ciclos que se movem sempre de um extremo ao outro. O que ele quer dizer com isso? Que o movimento é cíclico, ele vai de um extremo para o outro e depois ele retorna. É assim que a economia funciona. Só que é claro que é sempre diante de um intervalo de tempo. E ele diz o seguinte, é por conta do medo de perder dinheiro que durante uma crise a maioria se desespera e tome decisões precipitadas. Eu tenho dito aqui no canal que 2023 será o ano da década da renda fixa. Tenho falado isso para você aqui, porque a capitulação ainda não chegou. E é sobre isso que ele está dizendo. As pessoas se desesperam, entram em pânico, não dominam as suas emoções e não aguentam mais a pressão dos preços. Acabam então vendendo as suas ações, os seus títulos, aceitando o prejuízo, porque não compreendem sobre ciclos econômicos. E olha, sobre ciclos econômicos, eu posso te ajudar no nosso treinamento que vai ser lançado semana que vem. Só que antes de falar sobre esse treinamento, eu quero te falar sobre esse livro aqui do Howard Marks, Dominando o Ciclo do Mercado. Esse livro lançado por ele, eu vou deixar a descrição aqui para você comprar e estudar um pouco mais. Ele está com uma promoção excelente, com 40% de desconto, e eu vou deixar o link para que você aprenda sobre essa obra-prima de Howard Marks e comece a entender principalmente dos ciclos e do investimento com segurança, porque aí você vai compreender melhor esse movimento da economia. Mas continuando então, saindo dessa parte então de ciclos econômicos, Howard Marks começa a falar então de 3 mudanças que ele observou ao longo dos seus mais de 50 anos como investidor. Volto a dizer, mais de 50 anos como investidor, passou por diversas crises. E ele fala que a primeira grande mudança que aconteceu foi a mudança que nós tivemos com a incrementação do risco. Ele dizia então que antigamente não havia na mentalidade do investidor a preocupação com o risco. E aí a introdução dessa variável criou-se então uma nova mentalidade no investidor, porque o risco agora não era mais necessariamente evitado, mas considerado em relação ao retorno. Veja, nós falamos isso aqui diariamente no canal. Relação risco e retorno. Quanto maior é o risco, maior tende a ser o retorno dos seus investimentos. Só que ele diz que na primeira grande mudança, isso daí não era considerado.
E a mentalidade, então, foi fundamental no desenvolvimento de muitos tipos de investimento nessa consideração de risco e retorno. Essa foi a primeira grande mudança que ele verificou ao longo dos 50 anos. Só que depois ele falou de uma segunda mudança. Só que antes de falar dela, se você já está gostando do nosso vídeo, deixa aí aquele super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar, trazer informação de qualidade do mundo econômico para que você possa tomar a sua decisão de investimento. A segunda mudança no mar de investimentos, que ele diz que foi preponderante, foi a mudança de juros baixos. E isso aí aconteceu principalmente aí com o presidente do Banco Central, que foi o Paul Volcker, que ele então começou a controlar a inflação e permitiu aí que o Fed trouxesse então a taxa de juros para valores bem baixos, trazendo taxa de juros em declínio por quatro décadas. E isso trouxe aí grandes vantagens, grandes importâncias do mundo financeiro. E essa daí foi a segunda mudança radical que ele disse que verificou na carreira dele. E ele traz aí uma série de vantagens quando nós temos, então, taxa de juros baixas. Primeiro, o renascimento do otimismo dos investidores, porque se os juros estão mais baixos, vale a pena eles investirem, então, em recursos que podem trazer, em ativos que podem trazer um retorno mais interessante. Segunda importância, a busca do lucro através de veículos de investimentos agressivos, como, por exemplo, aí, as ações. E aí ele coloca o item C, incríveis 4 décadas para o mercado de ações. Veja, 4 décadas em que tivemos juros baixos nos Estados Unidos. Só que não é esse o momento. Esse momento foi a segunda mudança que ele relatou. E ele diz aí que teve um retorno anual composto de 10,3% ao ano. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: se for 10% líquido aqui no Brasil, nós estamos falando aí de ganhos anuais acima de 16%. Como a inflação lá nos Estados Unidos, nesse período, era sempre próxima de zero, você já tem aí uma noção desses ganhos médios ao longo aí de 40 anos que ele estava explicando com os juros baixos e o crescimento da economia americana. Só que ele foi mais além. Ele disse que nesse período, quais eram os efeitos das taxas de juros baixas? Elas aceleram o crescimento da economia. E eu tenho explicado aqui no nosso canal. Juros baixos faz com que eu e você, pessoas físicas, possamos comprar a crédito mais barato. Só que não é a realidade do Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, sim. Durante muito tempo, os juros ficaram em 0%. Então isso estimula o consumo do investidor pessoa física. E principalmente também investimento das pessoas jurídicas em instalações, equipamentos, estoques, fazendo então a economia crescer. E além disso, reduz o custo de capital das empresas e o principal, ele influencia diretamente na renda variável, no mercado acionário, porque ele aumenta o valor justo dos ativos. O que ele quer dizer com isso? Quando você vai identificar o preço de uma ação, você tem que trazer o valor presente descontado do fluxo de caixa. E ele é baseado nos juros. Como os juros, então, estavam em zero, facilita muito esse tipo de cálculo e essa precificação. Na medida que passa a valer mais a pena você investir, então, em ações. Só que tem um detalhe. Esse momento aí passou. Esse momento foi a segunda onda que ele estava explicando. E agora ele começa a falar, então, sobre a terceira onda e a importância de você observar daqui para frente esse vídeo para não ser enganado. Só que antes dele, eu quero te convidar para entrar para o Clube de Membros e ter vídeos exclusivos semanalmente para um grupo seleto, com informações mais claras e mais detalhadas. Eu vou deixar o link aqui no alto, caso você queira fazer parte, mas também deixo na descrição do vídeo para que você possa entender um pouco melhor e os nossos planos vão mudar. Então aproveita agora, ainda essa semana. Semana que vem, Clube de Membros vai ser alterado e eu vou gravar um vídeo novo. E aí ele começa a dizer então sobre a experiência recente nestes últimos anos. E ele destaca então o corte das taxas de juros do Fed para aproximadamente zero no final de 2008. O que aconteceu em 2008? Foi a grande crise que nós tivemos do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E para estimular a economia, os juros foram cortados, para que volte a ter aquele consumo que eu te expliquei, das pessoas físicas e das empresas também.
E, além disso, nós tivemos aí a chamada flexibilização quantitativa, a compra de títulos realizada pelo Fed para injetar dinheiro na economia. E ele fala, os efeitos foram dramáticos. E o que ele quer dizer com isso? Que trouxeram ganhos explosivos aí no mercado. Só que veja, foram ganhos aí que foram estimulados por algumas ações governamentais durante um bom período de tempo. E ele diz, as ações aumentaram sem parar por mais de 10 anos. Então você teve aquele primeiro momento da primeira onda. E agora você teve um segundo momento. Lembrando, a primeira onda que nós tivemos lá atrás foi com a inserção, então, da preocupação do risco do investidor. Analisando, então, aí esse custo-benefício, risco-retorno. A segunda onda que ele coloca são os juros baixos nos Estados Unidos, que fez, então, aí de uma baixa de 667 em março de 2009 no S&P 500 para depois subir para 3.386, dando um retorno composto de 16% ao ano. Veja que, nesse caso, o retorno foi melhor do que aquelas décadas anteriores. Estamos falando tão somente desses últimos 3 anos, de 2009 para cá. E aí, veja, aí ele vem trazendo uma parte final, que é fundamental aqui nesse vídeo. Ele disse, a força dos mercados encorajou os investidores a abandonar a sua aversão ao risco inspirada na crise. Então, a crise de 2 anos atrás, a de 2020, foi tão rápida, a injeção de liquidez foi tão alta e os juros reduziram tão rapidamente que os investidores se sentiram aí encorajados a não se preocupar mais com os riscos. E, além disso, teve o famoso FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Sabe aquela sensação que está todo mundo comprando, ganhando, e você está de fora? Acaba puxando um investidor atrás do outro. E aí eles começaram, então, a investir cada vez mais na renda variável. Só que ele diz, os rendimentos irrisórios de investimentos seguros levaram os investidores a comprar cada vez mais ativos arriscados. Por quê? A taxa de juros estava lá, bem baixinha, próxima de zero. E o retorno das ações estava trazendo um lucro extraordinário para os investidores. E aí ele fala da terceira grande mudança que vem no mar dos investimentos, que começou em 2021, com a piora da inflação. E aí, quando tem piora da inflação, o Fed primeiro não reconheceu que ela existia, para depois reconhecer. E aí começou a reduzir suas compras de títulos, ou seja, está retirando dinheiro do mercado, retirando aquela liquidez que estimulava mais o consumo. E pior do que isso, voltou a subir as taxas de juros desde março desse ano de 2022, dando início a um dos ciclos de alta mais altas aí das taxas de juros nos Estados Unidos. E aí ele diz o seguinte, eu me lembro de 2 mudanças reais no mar. Acho que podemos estar no meio de uma terceira mudança. Qual é a terceira mudança que ele está dizendo e que eu quero te explicar? Juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos. Isso significa o segundo ponto, que a inflação lá não vai baixar rápido, como muitos estão dizendo. Então, a nova realidade agora é uma realidade de juros altos. Realidade de juros altos desestimula investimentos em ações. E aí ele finaliza, então, trazendo um comparativo entre o que nós tivemos na década anterior e agora. Veja aí, de 2009 até 2021, qual era o comportamento do Fed? Altamente estimulante. O que significa altamente estimulante? Juros bem baixinhos para estimular aí o consumo. E agora, o que nós temos? Um aperto monetário, o aumento das taxas de juros para desestimular esse consumo. E por que isso está acontecendo? É o segundo ponto, a inflação, que naquele período de 2009 até 2001 estava dormente, não existia. Só que agora é a inflação mais alta dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. E aí ele traz o efeito disso sobre as perspectivas econômicas, que até 2021 eram muito positivas e que agora é uma recessão provável. Veja, estou falando dos Estados Unidos e no final ele vai explicar isso melhor. Aí o que acontece com os investidores, com o humor dos investidores? Estavam otimistas na década passada, agora estão exatamente cautelosos e eles param então de comprar. Ficam mais hesitantes na hora de investir, mais preocupados, então, com a perda do investimento do que propriamente com o FOMO,
o medo de ficar de fora, que existia até 2021, dá lugar agora ao receio de perda real nos investimentos realizados. E para finalizar, ele traz ainda algumas informações complementares. Então, se a pessoa está com medo, a aversão ao risco que não existia agora cresce cada vez mais e a janela de crédito, ou seja, as oportunidades para você captar recursos que existiam aí aos montes com juros bem baixinhos, agora está cada vez pior. E aí ele diz, taxas de juros estão então aumentando no mundo inteiro. E essa terceira mudança, ele traz agora para finalizar o que realmente pode acontecer. E ele diz, uma recessão nos próximos 12 a 18 meses parece ser uma conclusão inevitável entre economistas e investidores. Veja, um grande investidor falando claramente, uma recessão deve estar chegando em 2023 nos Estados Unidos. E para piorar, é provável que essa recessão coincida com a deteriorização dos lucros das empresas. Ou seja, os lucros caem as margens. Quando coincidir esses fatores, nós podemos ter a chamada capitulação. Investidores realmente vendendo os ativos porque as perdas podem ser ainda maiores. E aí ele diz, as condições do mercado de crédito para novos financiamentos parecem improváveis. Então veja aí. E aí, para finalizar, há uma previsão em que estou confiante. As taxas de juros não estão prestes a cair em mais de 2.000 pontos base daqui para frente. Ou seja, ele não acredita em queda nas taxas de juros tão recentemente. E aí eu trago aqui o que ele escreveu. Como já escrevi muitas vezes sobre economia e o mercado, nunca sabemos para onde vamos, mas devemos saber onde estamos. O que ele quer dizer com você? Ele está dizendo que não tem como ter a certeza do futuro, mas o presente já está te dando um indicativo do que pode acontecer lá na frente. A situação tende a ser pior. Ele não tem como garantir, mas já está te alertando. Olha, podemos ter aí uma recessão e até um crash no mercado. E aí ele finaliza. Deve-se seguir que as estratégias de investimento que funcionaram melhor nesses períodos podem não ser as que superam o desempenho nos próximos anos. O que ele está dizendo? Nós vamos ter juros mais altos e inflação mais alta por um bom período de tempo. Isso é muito ruim para o mercado acionário americano, mas essa é a nova realidade do mercado. E você precisa entender que essa realidade continua a existir aqui. E é por isso que eu vou fazer um convite final para você. Já estão abertas as pré-inscrições para o nosso curso Segredos do Tesouro, que eu vou lançar na terceira turma na próxima semana. Se você quer já garantir uma vaga, eu vou deixar o link aqui no alto. Volto a dizer, na minha opinião, 2023 será a oportunidade da década na renda fixa. Eu passei 2022 dizendo que o melhor estava por vir. E em dezembro você viu aonde bateram as taxas. Enquanto muita gente ficava dizendo para você comprar desde o início do ano, eu estou aqui te dizendo para você não perder essa oportunidade. É um curso vitalício. Nós temos um grupo exclusivo no Telegram. Vai ter lives para você e você tem acesso a todas as planilhas do canal. Por isso, não perca tempo e faça logo a sua inscrição. Garanta a sua vaga. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E fiquem de olho, 2023 promete ser um ano em que nós não sabemos para onde vamos, mas devemos saber onde nós estamos. Um abraço e até o próximo vídeo.